Olá, turma, tudo bem? Bom, nesse vídeo nós vamos estudar seno e cosseno no círculo trigonométrico. Então aí, vamos tomar um círculo trigonométrico aí e um ponto P sobre esse círculo, tá? Então nesse exemplo aqui, a gente está olhando aqui o arco AP, né? Arco de origem à extremidade em P. Mas toda análise que nós vamos fazer aqui também serve se eu tomar esse arco aqui no sentido negativo, ou no sentido horário, tá? Muito bem. Então, vamos tomar uma projeção do ponto P sobre o eixo das abscissas. Tomando aqui uma projeção ortogonal, né? Temos aqui PP1. Vamos pegar aqui uma projeção do ponto P no eixo das ordenadas. Eu vou ter aqui, ó, o ponto P, P2, o segmento PP2, tá certo? Beleza. Vamos ligar, então, a origem, o centro da circunferência é o ponto P, que é o raio igual a 1, que é o raio do círculo trigonométrico. Vamos tomar x, que é o ângulo central, e vamos calcular o seno e o cosseno no triângulo retângulo que a gente formou aqui, ó, P1P. Nesse triângulo retângulo, temos o que? O ângulo reto em P1. Temos que o cateto adjacente do triângulo retângulo é OP1 e o cateto oposto é P1P, ou PP1, certo? Aqui, esse cateto oposto ao ângulo, ele é igual ao segmento OP2, tá? Aqui, temos aqui um retângulo, OP1, P2, e esses lados são os lados opostos desse meu retângulo, né? OP2 é oposto a P1P, eles são iguais, tá? Então, na hora que eu for tomar o cateto oposto, ao invés de tomar P1P, eu já vou tomar OP2. Então, eu posso escrever o cosseno, aliás, no triângulo retângulo é cateto adjacente sobre hipotenusa, e nesse caso específico, OP1 sobre 1. Então, cateto adjacente, OP1 sobre hipotenusa. Temos que o cosseno de x é OP1. Então, colocando aqui na figurinha, cosseno de x é o segmento OP1. Bom, em um triângulo retângulo qualquer, o seno de x é cateto oposto sobre hipotenusa. No nosso caso aqui, o seno de x vai ser OP2, né? Como eu falei, OP2 ele tem o mesmo tamanho de P1P. Então, vai ser o cateto oposto, que OP2, sobre a hipotenusa, que é 1. Como resultado final, nós temos o seno igual a OP2. Então, aqui, ó, esse OP2 é cosseno de x. Bom, em resumo aqui, nessa primeira parte, nós vemos que o ponto P, ele é projetado aqui no eixo das abscissas, ele vai ser o cosseno de x. E a projeção do ponto P no eixo das ordenadas é seno de x. O que é que significa isso, gente? Que eu posso representar esse ponto P com um par ordenado, né? Onde o elemento da abscissa do par ordenado é cosseno de x e a ordenada do meu par ordenado é seno de x. Então, P eu posso escrever como cosseno de x, seno de x, como pares ordenados, tá? Isso, de uma forma simplificada, vai aparecer sempre da seguinte maneira. A gente vai ter o círculo trigonométrico, vai ter o arco representado aqui, ó, o x, né, que é o ângulo central que vai ser representado aqui, em cima do pontinho P. Aqui a projeção no eixo das abscissas, cosseno de x, e a projeção no eixo das ordenadas, que são os pares ordenados que localizam esse ponto aqui, cosseno de x, seno de x. Portanto, esse eixo daqui, U, vai ser chamado de eixo dos cossenos, e o eixo V, eixo dos senos. Então, vamos ver os sinais do seno e cosseno nos 4 quadrantes, tá? Então, vamos lá. Aqui já tem um pontinho no primeiro quadrante. Quando eu faço a projeção no eixo dos cossenos, eu tenho um sinal positivo. Projeção no eixo dos senos, sinal positivo também. Conclusão: quando o arco é do primeiro quadrante, eu tenho que o cosseno e o seno são positivos. O arco aqui no segundo quadrante, vamos ver a projeção aqui no eixo dos cossenos, dá um sinal negativo, e no eixo dos senos, sinal positivo.
No segundo quadrante, o ângulo tem um cosseno negativo e tem um seno positivo. Tá? No segundo quadrante, cosseno de x é menor do que zero e o seno de x é maior do que zero. Se o arco está no terceiro quadrante, a projeção dele no cosseno, no eixo dos cossenos, tem sinal negativo e no eixo dos senos também. No terceiro quadrante, então é tudo negativo, cosseno é negativo e o seno também é negativo. No quarto quadrante, a projeção no eixo dos cossenos é um número positivo e no eixo dos senos é um número negativo. No quarto quadrante, o cosseno de x é positivo e o seno é negativo. Tá? Nos próximos vídeos a gente vai olhar em outras posições ali, nas posições extremas, nas posições de fronteira dos quadrantes. Tá? Bom, seno e cosseno de arcos notáveis no primeiro quadrante. Então vamos ver alguns ângulos notáveis, né? 30, 45 e 60 graus. Depois a gente vai acrescentando. Então vamos começar com 30 graus. O arco de 30 graus aqui, ó, o cosseno dele é raiz de 3 sobre 2 e o seno dele é 1/2. Então é importante localizar mais ou menos aqui, quando você for desenhar aqui, ó, vamos praticar isso, faz um desenho do círculo, divide esse quadrante aqui em 3 partes iguais, toma o primeiro terço aqui e você vai ver que a projeção, se o desenho estiver bem feitinho, a projeção dele aqui vai cair mais ou menos em 0,8, né, que é o valor aproximado aqui, 1,7 dividido por 2. E aqui vai cair mais ou menos no meio, na metade, né? Que é o seno do ângulo, que é 1 sobre 2, tá certo? Então, primeiro quadrante, aqui cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2, e o seno é 1/2. 45 graus também, você faz o seu desenho e toma aqui na metade do quadrante, né? Então, quando você fizer a projeção aqui, ó, você vai achar o cosseno, que é raiz de 2 sobre 2, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, e o seno também igual, tá? Se o desenho estiver bom, você vai ter aqui, ficou mais ou menos, né? Aqui ficou até melhor, nessa projeção aqui no eixo dos cossenos, raiz de 2 sobre 2, que é o que? 1,4 dividido por 2, né? Dá aqui 0,7 mais ou menos, que se tivesse melhor, estaria um pouquinho mais para cima aqui, tá? Eu tenho que o cosseno e o seno de 45 graus são iguais, raiz de 2 sobre 2. Beleza. Aqui, para localizar 60 graus, divide em 3 partes, pega o segundo terço do quadrante aqui, e aí eu tenho a projeção no eixo dos cossenos, vai dar 1/2, né? Se estiver bem feitinho, isso aqui vai cair na metade. Cosseno, 1/2, e o seno vai ser raiz de 3 sobre 2, vai cair mais ou menos aqui em 0,8, tá certo? É isso aí. Então, eu tenho cosseno e seno de 30, 45 e 60. É bom acostumar a escrever esses ângulos também em radianos, né? 30 graus é π sobre 6 radianos. Vale a pena notar que 180 dividido por 3 dá 6, né? Aqui π sobre 6. 45 graus, π sobre 4. 180 por 45 vai dar 4. Então, π sobre 4, 180 por 4 vai dar 45. E aqui 60 graus, né? Para encontrar o denominador, 180 dividido por 6 dá 3. Que vai dar o quê? 180 é π, né? Dividido por 3 dá 60 graus. Você vai e volta para conferir. Fica aí. 30 graus, π sobre 6. 45 graus, π sobre 4. E 60 graus, π sobre 3 radianos. Bom, tudo bem. Vamos observar outra coisa aqui. Observe o seguinte, ó, gente. O seno de 30 graus é igual ao cosseno de 60. Outra observação também. Seno de 60 graus é igual ao que? O cosseno de 30. E o óbvio aqui, mas vale a pena ser observado, o seno de 45 é igual ao cosseno de 45. Isso tem um motivo, né? A gente está trabalhando aqui com a ideia de seno e cosseno de ângulos ou arcos complementares. Então, a gente pode notar o quê? Seno de 30 graus é igual ao cosseno de 60. 30 mais 60 dá 90 graus. Seno de 45 é igual ao cosseno de 45. 45 mais 45 é 90 graus. Seno de 30 graus é cosseno de 30. 60 mais 30 é igual a 90. Tá? Então, a gente tem aqui 60 e 30, 45 e 45 são ângulos complementares. De um modo geral, a gente pode dizer o quê?
que dois ângulos x e y são complementares quando a sua soma é 90 graus. Eu posso escrever y em função de x, y igual a 90 graus menos x, né? E a gente tem algebricamente o seguinte, que ângulos complementares a gente pode representar como 90 graus menos x e x, se eles vêm escritos, se o ângulo está escrito em graus, e quando está escrito em radianos, ângulos complementares podem ser representados como π sobre 2 menos x e x, tá? Ou então, se você pensar x em graus, o seu complementar é 90 menos x, e se o x está em radianos, o seu complementar é π sobre 2 menos x. Outra forma de olhar essa representação. Bom, vamos então correlacionar isso aí com o seno e cosseno. Então, eu vou tomar aqui um ângulo entre 0 maior ou igual que 0, menor ou igual que 90 graus. Temos isso aqui, ó, seno de 90 graus menos x igual a cosseno x, e cosseno de 90 menos x igual a seno x. Em outras palavras, o que eu tenho? Que seno, se eu tenho ângulos complementares, né, 90 menos x e x, o seno de um deles é igual ao cosseno do outro. E, por outro lado, cosseno de um é igual ao seno do outro. Tá? Eu tenho ângulos complementares. Aqui, se eu tenho o x em radianos, aqui eu esqueci de colocar, mas se x é maior do que 0, maior ou igual que 0 e menor ou igual que π sobre 2 radianos, né, eu tenho essa representação aqui em radianos. Ou seja, x e π sobre 2 menos x são ângulos complementares, então o seno de um deles é igual ao cosseno do outro, e o cosseno de um deles é igual ao seno do outro. Tá? Beleza. Então, vamos ver alguns exemplos aqui, numéricos, né? Primeiro exemplo numérico, seno de 10 graus. O seno de 10 graus é igual ao cosseno de 80 graus, tá? Porque eles são complementares aqui, 10 mais 80 dá 90. Cosseno de 90 graus é igual ao seno de 0 graus. Seno de 3π sobre 10 é igual ao cosseno de π sobre 5, né? Esse 3π sobre 10 mais π sobre 5, 3π sobre 10 mais π sobre 5, são ângulos aqui dentro do primeiro quadrante, e a soma deles é π sobre 2, tá? Então, eu tenho que eles são complementares, então o seno de um deles é igual ao cosseno de outro, e o cosseno de 3π sobre 10 é igual ao seno de π sobre 5, tá? Aqui eu também poderia dizer que seno de 90 graus é igual ao cosseno de 0, e cosseno de 10 graus é igual ao seno de 80 graus. Também vai funcionar dessa maneira. Tá certo, gente? Então, vamos continuando aí com o nosso estudo de trigonometria. Nos próximos vídeos a gente vai aprofundando sobre arcos notáveis em outros quadrantes e em outras posições, né? Nas posições extremas dos quadrantes. Tá ok? Então, muito obrigado e até a próxima aula.